Alô, alô, tudo bem? Estamos de volta aqui com as nossas dicas valiosas de raciocínio lógico e aritmético. E nessa dica de número 16, trouxe aí para vocês uma questãozinha de geometria básica. Geometria básica que sempre é cobrada em todos os tipos de concursos também que você presta, tá? Por exemplo, aí os tribunais, né, gostam aí de pedir uma geometria, então é interessante aí que a gente trabalhe um pouquinho desse assunto. E para trabalharmos, eu trouxe esta questão aí para você tentar resolvê-la. Veja, calcule a área em centímetros quadrados de um losango, sabendo que o seu perímetro é igual a 40 centímetros e uma das diagonais mede 12 centímetros. Olha lá que legalzinho, um exercício básico de geometria. Lembrar aí, obviamente, da figura do losango, né? E lembrar também da sua fórmula para cálculo de área também, que é bastante importante, das suas dimensões. Então, ela envolve aí vários conteúdos básicos que você deve saber, pré-requisitos para resolver essa questão. Vamos lá? Então, veja. Primeiro de tudo, lembrar da figura do losango, né? Que é esse, parece uma pipa, um balãozinho aí para você, tá? E lembrar também das dimensões, que nós temos aqui de lado a lado, né, nos vértices, a diagonal menor e de cima para baixo, de baixo para cima, a diagonal maior dos vértices, tá? Essa figura é bastante típica, comum, né? E ela forma, se você olhar bem para ela, ela forma 4 triângulos retângulos, tá? Isso é bastante significativo para algumas questões e para essa talvez vai ser, né? Tá aqui a nossa figura outra vez. Bom, ele disse que uma das diagonais mede 12 centímetros. Vamos colocar como se fosse a diagonal menor. Isso não vai fazer diferença, mas vamos supor que seja a diagonal menor, tá? E aí, o perímetro, ele também fala que é de 40 centímetros, tá? Um perímetro de 40 centímetros. Perímetro, eu tenho que lembrar que é a soma de todos os lados da figura. Então, quando a gente fala em perímetro, eu estou somando todos os lados da figura, né? Seja ela qual for essa figura, ok? Então, soma dos lados, tá? Beleza. Só que aí eu preciso saber os lados para somar, mas ele disse que dá 40 centímetros. Muito bem. Se ela dá 40 centímetros, eu sei que, como os lados de um losango eles são iguais, então eu posso dizer que cada lado ali vai medir quanto? Vai medir 10, porque são 4 lados iguais, a soma dos 4 lados, obrigatoriamente, vai dar que cada lado é 10 centímetros. Bom, eu já tenho o lado, eu já tenho a diagonal menor, né? Mas para se calcular, né, a área, né, de um losango, eu preciso das diagonais. Então, está faltando a diagonal maior. Para calcular essa diagonal maior, uma das estratégias que a gente pode aí aplicar é pegar um dos triângulos. Lembra que são 4 triângulos retângulos, como eu falei para vocês? Então, eu estou separando um dos triângulos aqui. E eu sei que esse lado da diagonal aqui, né, essa tombadinha, que a gente chama de hipotenusa, ela vai medir 10 centímetros, certo? E a base menor ali, né, que seria da diagonal menor, ela vai medir 6 centímetros, porque exatamente no ponto em que se cruzam as diagonais, tanto maior quanto menor, eu tenho exatamente o ponto médio ali. Se a diagonal toda mede 12 centímetros, a metade dela mede 6 centímetros. E aquela outra diagonal que está em amarelo, eu não sei o valor dela, mas eu sei que só um pedaço dela do ponto médio para o vértice é a metade. Vamos chamar de x por enquanto. E eu preciso achar esse x, porque achando esse x eu dobro e sei a diagonal maior. Então, para achar esse x, qual o recurso que eu tenho agora? Estou diante de um triângulo retângulo em que a hipotenusa é 10 e um dos catetos vale 6. Olha só, está faltando outro cateto. Então, aí eu posso usar a relação que existe entre os lados de um triângulo retângulo, também chamada de Pitágoras, não é isso? Então, a relação entre os lados de um triângulo retângulo, a gente aplica o teorema, a fórmula de Pitágoras, que diz o seguinte, veja lá, que a hipotenusa ao quadrado, que no caso seria o 10, então 10 ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, seria x ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Olha lá, isso é o teorema de Pitágoras. Agora, resolvendo essa equaçãozinha, nós teríamos lá 100
né, 10 ao quadrado é 100, que é igual a x ao quadrado mais 36. Mais 36. Muito bem. Bom, eu vou isolar esse x ao quadrado, que vai ficar lá 100 menos 36. Portanto, x ao quadrado vai ficar igual a 64, tá? 100 menos 36, 64. E aí nós temos uma equaçãozinha de segundo grau, né? X ao quadrado igual a 64. Mas como é uma equação incompleta, o que eu posso fazer nesse caso? Como ele formou um quadrado perfeito, eu posso extrair a raiz quadrada do segundo membro da equação. E ficar assim, ó. X, então, vai ser igual a raiz quadrada de 64. Olha lá que facinho. Aí não precisa aplicar, né, Bhaskara, nada disso. Tá? Então, x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada. Só que não existem valores negativos, né, nas medidas. Então, nesse caso, só nos importa o positivo. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, a medida aí da metade da diagonal maior seria 8. Então, a diagonal maior inteira, ela vai medir quanto? Ela vai medir, então, 16. Nós temos a diagonal menor, que é 12, a diagonal maior, que é 16, e a fórmula da área, né, do losango seria diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Aí é só aplicar a fórmula, né? Então, colocamos lá a diagonal maior 16 vezes 12, dividido por 2. Dá para simplificar, né? Passa a vara aí no 16 por 2, fica 8 sobre 1, 8 vezes 12, nós temos 96 centímetros quadrados, portanto, alternativa E aí nessa questão aí de geometria básica. Ô professor, não é tão básica assim, né? Então você precisa estudar um pouquinho mais aí, rever esses conceitos todos, então venha ver aqui com a gente aqui na Central de Concursos, tá ok? Um grande abraço, sucesso para vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau!